conversar um pouquinho sobre esse tema aí de hoje, né? Hiperatividade ou falta de limite. Por que eu trouxe esse tema, gente? Primeiro, né, porque eu trabalhei em escola e por muitos anos eu senti ali dos dois lados, né? A parte dos pais e das mães, dos pais, né, das mães e da escola, ali lidando com a questão da criança agitada, não é verdade? Às vezes a gente fica sem saber o que a criança tem, se é normal, se é do temperamento dela, se é fase, se é hiperatividade, se é falta de limite e principalmente, hoje, né, atualmente eu recebo acho que uns 5 pedidos de ajuda aí por semana, de mães que falam, né, Elisa, me ajuda. As pessoas falam que meu filho é hiperativo, o que eu faço? Então, na verdade, virou às vezes até uma moda a gente diagnosticar, né? A gente vê uma criança que é um pouquinho mais agitada, que tem um temperamento mais forte, que às vezes tem uma dificuldade de ficar quieta por muito tempo, a gente já vai diagnosticando e a gente já fala que é uma criança hiperativa. Como esse daí é um assunto que é muito sério, né? A gente precisa ter bastante cautela e bastante atenção para a gente poder lidar com isso. Então, por isso que eu trouxe esse tema da live para as mamães de crianças aí mais agitadinhas poderem ficar, né, um pouco mais tranquilas, saber o que fazer, como agir com as crianças aí que são agitadas. Então, primeiro, só é importante falar assim, ó, o objetivo dessa live, a gente não tem objetivo nenhum em diagnosticar nenhuma criança, tá? Quem faz o diagnóstico não é nenhum profissional, nem outro profissional. Quem faz o diagnóstico de uma criança com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, são os profissionais, que pode ser um neuropediatra, um neuropsiquiatra, um psicólogo, uma psicóloga, tá? O próprio pediatra da criança pode também dar algum posicionamento, te falar alguma coisa, te dar algum parecer sobre isso. Então, são várias áreas que se juntam para poder fechar no diagnóstico, até porque o diagnóstico da hiperatividade não é tão simples assim. Então, fiquem tranquilas, né? As mães aí, os pais que têm as crianças mais agitadinhas, não é simplesmente porque a criança é um pouquinho mais agitada, que quer dizer que ela é hiperativa, tá? Tem várias coisas que a gente precisa aí levar em conta, tá? E por volta de que idade que a hiperatividade começa a se manifestar, né? A gente começa a perceber uma criança hiperativa a partir de que idade? Na verdade, assim, tem profissionais aí que falam que a partir dos 5 anos, próximos dos 7, a partir dos 4 anos, mas o fato é que a hiperatividade ela aparece ainda na primeira infância. E aí ela vai, né, se for diagnosticado mesmo como uma hiperatividade, aí a criança vai se desenvolver, aí vai passar pela adolescência, pela juventude e até pela vida adulta. A Fábio colocou, criança agitada é sinal de saúde. Pois é, criança agitada, Fábio, a gente precisa prestar atenção, tá? É bom a gente ver a criança saudável correndo, né? Eu sempre falo assim, olha, prefiro ver meus filhos correndo do que doentes na cama, não é verdade? A gente sempre pensa nisso, que a gente quer vê-los com alegria aí. Mas se a gente fala assim que é bom a criança ser agitada, às vezes pode vir pra gente uma conformidade. E acontece que às vezes a agitação da criança pode não ser hiperatividade, mas pode ser um sinal de que ela está precisando de alguma atenção para alguma outra coisa. Então, por isso que a gente tem que ficar atento. Então, claro que a criança correr, pular, brincar, ser feliz, eu concordo com você, isso daí faz sim parte, né, da infância. A criança, ela precisa correr, se movimentar. Agora, a gente está falando assim, por exemplo, aquela agitação de criança que não para, que ela fica subindo, né, em tudo, que ela não consegue se concentrar, que você fala e ela responde, tá? Então, a gente vai ver aí algumas outras coisinhas que a gente daí tem que prestar atenção, a gente tem que ficar atenta, sendo hiperatividade ou não sendo hiperatividade. E olha, até eu coloquei o tema da live assim, ó, hiperatividade ou falta de limite. Quem já me acompanha há algum tempo, quem já viu alguns outros vídeos, já participou de algumas outras lives, na verdade, eu preciso esclarecer que eu não gosto muito dessa palavra de falta de limite, tá? Falta de limite dá a impressão que a gente tem que estar ali limitando as crianças. E eu prefiro usar falta de orientação,
tá? Mas eu coloquei falta de limite porque é uma linguagem que a maioria entende, que a maioria conhece, então eu coloquei assim aqui na frase para a gente poder entender, tá? Mas essa questão da gente ficar limitando a criança, eu não gosto muito, tá? Eu acho que a criança, se ela é bem orientada, se a gente está ali junto, se a gente está orientando, se a gente está explicando, ensinando, incentivando, dando amor para a criança, apoiando ela, aí sim eu acredito que a criança vai retornar muito mais do que a gente ficar dando limites, né? Colocando limites. Limites dá a impressão que você está podando, que você está limitando ela, tá? Então, só para a gente poder explicar aí o tema da live. E aí vem o que muitas mães me perguntam, né? Elisa, a criança fala sem parar, ou a criança é briguenta, ou ela chora muito, ela não para quieta, ela não consegue se concentrar nas atividades, ela não sabe esperar a sua vez. Então, eu posso considerar a criança como hiperativa? A verdade é assim, ó, a hiperatividade, ela ocorre com vários fatores juntos, tá? Então, assim, desconfia que a criança é hiperativa, o meu conselho é, conversa primeiro com o pediatra da criança e aí você depois procura o profissional, porque quanto antes você diagnosticar, quanto antes você começar a tratar, melhor. A parte boa é que tem tratamento e tem crianças que correspondem muito bem aos tratamentos. Só responder a Grazi de Oliveira, está perguntando se a live vai ficar salva. A live, ela fica salva no Instagram, no IGTV, e depois ela fica salva também lá no canal do YouTube, tá bom? Então, assim, o diagnóstico, ele precisa ser feito por um profissional e precisa ter muita cautela também para a gente poder ter o diagnóstico, né? Então, eu não vou falar muito de sintomas aqui, porque senão, às vezes, alguém pode pensar, meu filho tem um sintoma, 2 sintomas, ele é hiperativo. Não, o diagnóstico não é simples, não é fácil dessa forma, tá? A gente precisa ter, precisa envolver vários, a criança, por exemplo, ela precisa ter o mesmo tipo de comportamento na sua casa, na escola, na sua ausência, ela precisa ter vários tipos, apresentar vários tipos de comportamento e ter esses comportamentos em vários lugares para poder ser diagnosticada com hiperatividade. Então, quando fala assim para mim, a criança fala sem parar. Gente, às vezes precisa só da gente explicar para a criança, da gente ensinar a criança a vez dela falar, como que ela pode fazer, se ela quer falar. Às vezes os pais estão ali na conversa com algum adulto, a criança vem, quer interromper e puxa ali a mãe, puxa o pai porque ela quer falar. Isso daí, às vezes, é da natureza da criança, né? E crianças pequenas fazem isso. Então, quando a gente começa a explicar para ela, olha, quando você quiser falar com a mamãe, você chega, tem os sinais que são legais, que a gente explica, eu aplico aqui com as minhas crianças, e eles adoram. E a gente combina uma linguagem, que eu falo, olha, é uma linguagem secreta, só a mamãe e vocês que vão saber dessa linguagem, mais ninguém. Aí, criança gosta disso, né? Eu falo, olha, quando você quiser falar com a mamãe, que a mamãe estiver conversando, você chega e põe a mão em cima da perna da mamãe. A mamãe vai saber que você quer falar comigo. Aí, eu vou pegar e vou te dar um abraço. O abraço quer dizer, sim, filho, filha, eu sei que você quer falar comigo, aguenta um pouquinho que eu já te dou atenção. E é gostoso porque eles fazem isso o tempo todo para ver o nosso segredo. Eu falo que as pessoas que ninguém mais vai saber o que é. Então, com isso a gente ensina eles. Uma criança que é hiperativa, às vezes nem ensinando, quando é muito pequena, vai já conseguir no começo aplicar alguma técnica, vai ter uma dificuldade um pouquinho maior. Vai conseguir? Vai. Se a gente tiver paciência, se a gente explicar, se a gente der retornos positivos, se a gente elogiar a criança que ela está conseguindo, vai dar certo. Mas, às vezes, é muito mais simples. Então, vai de você aprender a lidar com a criança, de você saber usar a técnica certa, na hora certa, para você poder resolver alguns probleminhas, tá? Criança que é briguenta. Poxa, depende do porquê que ela é briguenta. Se ela aprendeu que é brigando, que é dando tapa, que é batendo, que é gritando, que ela vai ter o que ela quer, ela vai continuar sendo briguenta. Agora, se você aplicar algumas técnicas para resolver isso, provavelmente ela vai deixar de ser, tá? Criança que chora, mesma coisa. Se ela aprendeu que é chorando que ela vai conseguir as coisas, também. Criança inquieta, né? Os hiperativos, eles têm às vezes até toque ou ficam mexendo, né? Braço, perna, fica querendo pular, eles não conseguem ficar quietos. Mas quer dizer que toda criança que é inquieta é hiperativa? Não. Às vezes é uma criança
que ela tem muita energia, que ela gosta de correr, de pular. Se você deixa ela quieta muito tempo, ela começa a se agitar, é um vulcãozinho fervendo dentro dela. Então a gente precisa fazer o quê? Propor mais atividades para essa criança. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Às vezes a gente vê assim uma criança que é um pouquinho mais agitada e aí um monte de gente em volta fala: essa criança é hiperativa, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso daí. Deixa eu só ver alguns comentários aqui. A Grazi de Oliveira: é bem difícil, né? Minha filha pergunta a mesma coisa umas 10 vezes. Por fim eu me canso e arranjo outro assunto. Então, Grazi, é isso mesmo. E depende muito da idade deles. Não tem a fase das crianças que elas começam com os porquês? Né? Por quê? Por quê? E aí você explica. E por quê? E você explica. E por quê? Você explica. São fases das crianças, tá? Que se a gente souber lidar, daqui a pouquinho passa. E às vezes as mães de primeira viagem, né? A gente se preocupa muito quando a gente tem o primeiro filho. Se a gente quer ser perfeita, a gente não quer errar em nada, e aí a gente fica preocupada, a gente fica atenta com tudo, e às vezes alguém faz algum comentário sobre a nossa criança, a gente fica com aquilo na cabeça. Então a gente precisa, assim, prestar muita atenção. E o déficit de atenção também, vou falar aqui, mas às vezes a criança daí não vai bem na escola, já vai achar que é TDAH, né? Mas não é. Além de ter vários fatores juntos, a criança ela também tem muita dificuldade de se concentrar. A gente está falando só da hiperatividade, mas tem o déficit de atenção, né? Então, ela tem dificuldade de se concentrar. Como ela não se concentra, ela tem dificuldade de aprender. Então, às vezes, ela vai mal na escola, em algumas disciplinas, alguma matéria, porque ela tem essa dificuldade de se concentrar. Então, a gente precisa levar em conta vários outros fatores juntos. Às vezes, quem alerta os pais sobre a hiperatividade é a escola. Mas a gente tem que prestar atenção. Como eu falei, como eu trabalhei muitos anos em escola, 20 anos em escola, eu também vi muitas crianças com diagnóstico de TDAH incorretos. Crianças que tomavam medicamento e nem precisavam tomar medicamento. Porque às vezes na escola é mais fácil para a escola, para a professora, para o professor tomar conta de uma turma de 20, 30, 40 alunos que são todos quietinhos, que são todos comportados, que são todos bonzinhos, né? É mais fácil. E às vezes tem alguma criança que é um pouquinho mais agitada, que gosta às vezes de caminhar pela sala, que não para quieto, às vezes a gente pensa que aquela criança é hiperativa. Aí os professores, a escola recomenda os pais para fazerem algum acompanhamento, algum diagnóstico. Aí eu já vi profissional que fala que a criança não tem nada, daí a escola insiste, daí a mãe procura o outro médico B, C, D, até que acha um que dá medicamento para a criança. Então, gente, é muito sério. Eu sempre falei assim, lá na escola para as mães: mães, sempre procuram mais de uma opinião, né? Foi na opinião, se o médico falou que é hiperativo ou não é hiperativo, leva no segundo. É bom a gente ter 2 ou 3 opiniões para a gente saber que a gente está fazendo o melhor. Porque, como eu falei, o diagnóstico ele depende de várias coisas. O profissional ele tem que mesmo investigar, tem que saber, porque às vezes com a forma que a gente educa a criança, com a forma que a gente conversa, com a forma que a gente conduz as coisas, já é o suficiente para a gente mudar muita coisa, tá? Principalmente trabalhando de forma positiva. Quando a gente trabalha mais com incentivo para a criança, mostrando que ela é capaz, mostrando primeiro, ensinando como que faz, como funciona, você deixando bem claro, com bastante antecedência, o que você espera da criança, você falando para a criança no local que vocês estão, o que vocês esperam da criança. Por exemplo, eu já comentei aqui que o meu filho ele é muito agitado, ele não é hiperativo, mas ele é agitado demais, não para. Mas quando eu converso com ele, ele consegue se acalmar e se controlar. Então, né, por conta disso e outras coisas, eu sei que ele não é hiperativo, mas ele tem muita energia. E às vezes pode ser que tem crianças que é igual a ele que já acham que ele é hiperativo. Então, quando ele começou a entender que a gente ia na igreja tudo, ele gosta muito de correr. Imagina, não dá para ficar correndo na igreja, não é verdade? Então, quando a gente chegava na igreja, eu baixava pertinho da altura do olho dele, num lugar onde não tinha distração, para ele prestar atenção em mim, porque muitas vezes a falha está na comunicação. A gente acha que a gente está conseguindo conversar com a criança, que só o fato de eu falar, ela já está ouvindo. E às vezes não é assim. A comunicação assertiva
faz com que eu fale, mas eu tô mais preocupada ainda de saber se o outro entendeu o que eu falei. Então eu parava na altura dele, filho, olha aqui pra mamãe. Ó, a gente vai entrar, nós vamos rezar, eu falava pra ele. Nesse lugar, olha as pessoas, ninguém corre. Aqui a gente anda devagar. E tem mais uma coisa que a mamãe precisa falar pra você, que as pessoas falam baixo, aqui a gente não pode gritar. Combinado? Vamos então ver se você consegue fazer isso? Deixa eu ver se você consegue andar bonitinho aqui dentro da igreja. Dele sair andando, daí eu elogiava ele. Quando eu ia conversar com ele dentro da igreja, eu baixava o tom de voz, ele também falava baixinho comigo. E assim a gente vai ensinando. Se eu não explicasse para ele, provavelmente ele ia entrar na igreja correndo e não ia sossegar. Então a gente precisa saber que a nossa informação está chegando de uma forma efetiva para o outro. Então, às vezes, só com algumas técnicas, com algumas formas da gente conversar com a criança, a gente já consegue resolver muito, melhorar muito, tá? Aliás, as técnicas de uma educação positiva servem para todas as crianças, hiperativas, agitadas, tá bom? Não hiperativas, porque todas são crianças. E com criança hiperativa, ajuda muito mais, tá? Então, por isso que a gente precisa ter essa atenção, esses cuidados de, às vezes, um comportamento da criança só, a gente não julgar errado, não diagnosticar errado por causa de um único comportamento. Sendo que, se às vezes a gente mudar alguma coisa na conversa, na rotina da criança, na forma de lidar com ela, a gente já resolve o problema. Olha, vou contar uma história para vocês. Eu tinha um aluno, quando eu era professora, ele foi meu aluno, esse menino, ele foi meu aluno na 7ª série, ele tinha por volta de 13 anos. E ele era taxado na escola por todo mundo de hiperativo. Até porque, além dele não parar quieto na cadeira dele, com 13 anos, ele não parava quieto na cadeira, as notas dele eram baixas. E o professor, quando ia entrar na sala para dar aula para essa turma, já até se benzia antes por causa dele. Como eu já comentei aqui várias vezes, que esses alunos, entre aspas, que desafiavam, entre aspas, eram os que eu era mais apaixonada por eles, na verdade, porque eu gostava de entender o que tinha por trás de tudo aquilo. E o que acontece? Eu comecei a prestar atenção nele, imagina, aula de matemática, né, que eu dava. Para vocês terem uma ideia, eu entrava na sala para dar aula, o menino nunca estava sentado na carteira dele. Tinha vezes ele abria o armário da professora do contraturno e ficar sentadinho, escondido lá dentro da sala. E aí eu começava a dar aula, daí eu falava, tô sentindo falta do mundo. E cadê o menino tal? Aí os amigos apontavam que estava dentro do armário, eu ia lá, dava atenção para ele, brincava com ele. Outros professores já davam bronca e largava ele para lá, tudo. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Eu ia dando moral para ele, daí ele vinha, sentava, eu conversava um pouquinho com ele, perguntava como que foi o dia dele, entendia. E aí a gente começava a criar um vínculo ali entre a gente. E eu pude perceber, com o passar do tempo, que ele era hiperativo coisa nenhuma. O menino não tinha nada de hiperatividade. Mas ele tinha esse comportamento agitado, por quê? Tinha a irmã mais nova, e os pais, na cabecinha dele, os pais davam mais atenção para a irmã mais nova do que para ele. Ele se sentia que ele não era amado, que ele era excluído. Mas não era nada disso que acontecia. Mas os pais não conseguiam passar para ele que o amor, ele não conseguia entender, na verdade, que ele era amado. E ele fazia essas coisas para quê? Para chamar atenção. Era um pedido de socorro que ele fazia pra gente, né? Então ele chamava atenção, ele fazia essas coisas, essas atitudes para chamar atenção. E quando eu comecei a parar, conversar com ele, dava atenção para ele, aí eu propunha uma atividade, eu sentava do lado dele, aí eu incentivava, eu falei, olha, muito bem, você acertou essa primeira parte do exercício, nossa, você falava para mim que você não gostava de matemática, como assim, se você está indo muito bem? E aí eu ia incentivando ele. Quer saber? Ele passou na minha disciplina tudo com nota alta, entre 8 e 9. E era muito legal. E aí eu lembro que os colegas perguntavam, né? O que acontecia, que comigo ele conseguia ir bem. Mas aí é que tá. Para a maioria era uma hiperatividade, mas quando a gente para, a gente chega, a gente conversa, a gente entende, a gente valoriza, a gente mostra que a criança é importante para a gente. E eu falo sempre que encher o tanque de emoção da criança para ela se sentir segura. Muitas vezes o mau comportamento, que é um pedido de socorro, melhora.
Tá? Então imagine, e esse menino não tinha nada. Já pensou se ele tivesse sido diagnosticado, se ele tivesse sido medicado? Seria erroneamente, né? Porque tinha toda uma história, tinha todo um contexto por trás. E a mãe é uma querida, a gente conversava muito. Eu explicava para a mãe, né, que o menino tinha ciúmes da irmã. E aí também em casa as coisas foram mudando, foram melhorando. Então a gente tem que tomar muita atenção, muito cuidado. Não é simplesmente porque a criança é agitada, porque ela não se concentra, que a gente já vai saindo rotulando a criança. Gente, não tem nada pior do que rótulo, sabe? Do que rotular a criança. Então a gente tem que cuidar, porque às vezes as pessoas fazem comentários dos filhos da gente, a gente fica chateado e a gente já começa a achar que tem algum problema. E as coisas não são bem assim, tá? Diagnóstico só profissionais qualificados, uma equipe de profissionais que pode chegar num diagnóstico correto. E como eu falei para vocês no começo, é triste porque eu vi muita criança que não precisava ser medicada tomando medicamento. Simplesmente porque quando toma medicamento a criança dá uma acalmada, né? Porque tá mexendo com as conexões ali da criança, com as conexões cerebrais da criança, os neurotransmissores, e vai dar uma acalmada, vai dar uma relaxada. E é claro que fica muito mais fácil para qualquer pai, para qualquer mãe, para a escola, para os cuidadores, lidar com crianças que são mais tranquilas, que são mais calmas. É mais fácil, mas não é o melhor caminho. E como eu falei, se a gente souber lidar com a criança, se a gente entender a melhor forma da gente extrair o melhor delas, a gente pode conseguir o que a gente quer com elas. Claro, se não for o caso de diagnóstico de TDAH, porque existe sim crianças com esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Existe crianças com transtorno que precisam ser medicadas, existe crianças com transtorno que não precisa. Como eu falei, apenas algumas mudanças nas atitudes você já consegue bons resultados, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve por aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. A Grazi de Oliveira, a partir de qual idade eles começam a entender esses sinais que você faz com os seus filhos? Graças do céu, eu falei tanta coisa agora que eu nem lembro de qual. Será que é o que eu falei lá da igreja? Olha, o meu filho hoje, ele tem 2 anos e 11 meses, tá? Na verdade, ele faz 3 aninhos no final do mês. Eu comecei com 2 aninhos a conversar com ele na igreja, que é a parte que eles já querem ser independentes, eles não querem ficar junto da gente, eles querem sair por aí. Então, desde os 2 aninhos, eu abaixava, por mais que ele não conversava direito, mas as crianças entendem. Então, até pelo tom de voz que eu usava, mostrando as pessoas. Então, eu conseguia já, a partir dessa idade, mostrar. Só que, assim, é um processo, tá? Não é na primeira vez que você vai conseguir já grandes resultados. Eu lembro que as primeiras vezes que eu falava, às vezes davam 5 minutos, porque ficar tempo na igreja eles não conseguem. Então, às vezes dava uma meia hora, uns 40 minutos ali de igreja, já dava uns 5 minutinhos nele, que ele, né, já queria correr, já não aguentava mais ficar quieto, então a gente saía com ele da igreja, depois a gente voltava de novo. Então, é o processo. Hoje, ele não tem 3 aninhos e se comporta, quer dizer, agora nós estamos em época de pandemia, né? Não, por mais que liberaram a igreja, a gente não retornou ainda. Mas, até quando a gente estava indo, estava tudo certinho, tá bom? A Daiane. Lisa, meu filho, ele não para e quando falo, não, ele chora muito. Então, Daiane, o problema é falar não. Eu sempre falo assim para as pessoas, ó. Vamos imaginar a seguinte cena, tá? Vamos supor que você, Daiane, você chega para o seu marido e você fala assim, Dia dos Namorados chegando, combinado? Então, você chega para ele, nós não estamos em época de pandemia. Vamos imaginar a cena, você chega para o seu marido e você fala assim, amor, eu preparei uma viagem para a gente fazer só nós dois, para a gente comemorar o Dia dos Namorados. Comprei as passagens, o pacote está tudo certinho. Vamos sair para viajar? Aí ele vira e fala assim para você, não, eu não posso. Como você vai se sentir? Você quer muito, você já pensou tudo, você sonhou com esse dia e você chega para ele e ele fala, eu não posso. Agora, vamos imaginar a cena B. Você chega para o seu marido e você fala, amor, Dia dos Namorados, já comprei o pacote, tudo certinho para a gente passar um final de semana, só nós dois juntos, vamos?
e ele fala assim para você: poxa, Dai, eu queria muito ir nessa viagem com você, eu sei o quanto ela é importante para você e é importante para mim também, mas bem nesse dia eu tenho um compromisso extremamente importante, eu não consigo adiar, mas vamos mudar para o próximo final de semana? Quem sabe a gente não consegue até estender e ficar mais um dia junto. Qual forma que você esperaria que ele falasse o não, entre aspas, para você? Da primeira forma ou da segunda forma? Então, quando a gente se conecta com a pessoa, a gente fala: olha, eu sei que isso é importante para você, eu te entendo, eu também gostaria muito, não é possível ir nessa data, mas a gente pode fazer outra coisa que é possível. A gente pode ficar um pouquinho chateado, mas a gente entende. Agora, se a pessoa chega e dá um não seco ali, aí esse que é o problema. Então, com as crianças, daí é a mesma coisa. Quando a gente fala não, a gente está machucando eles de alguma coisa que eles gostariam muito de fazer, a gente está cortando, tá? Que não é possível. Por isso que lá no meu método eu ensino várias técnicas, várias formas da gente dizer não sem dizer o não para a criança, tá? Porque daí é uma forma educada, é uma forma delicada, é uma forma gentil e, na verdade, não para usar só com as crianças. A gente pode usar com todo mundo. A gente pode usar com o marido, a gente pode usar com a família, a gente pode usar no ambiente de trabalho. Então, é uma forma que a gente não vai, né, entre aspas, machucar, magoar as pessoas, tá? Então, a gente fala não sem dizer não, porque falar não para criança é pedir para acender uma bombinha aí, tá bom? E se a criança, vamos supor, ela é levada, né? Se a criança, ela é agitada, se ela não para, vamos supor que é uma criança, igual eu coloquei ali no tema da live, que entre aspas não tem limite. Vocês já sabem, já expliquei que não concordo muito com essa palavra aí de falta de limite, mas para vocês entenderem, uma criança que é mais agitada, que é mais levada. Como que a gente ensina a criança, né, Elisa? Minha criança não para, né? Ela corre para todo que é lado, eu não consigo fazer ela ficar quieta, eu não consigo fazer ela parar, não me escuta. O que eu faço nesse caso? Eu dou bronca, eu dou palmada, eu coloco de castigo, eu converso. O que eu faço? Olha, eu sempre gosto da gente pensar assim: como que eu gostaria que conversasse comigo, né? Eu não sou a favor de palmada, não sou a favor de castigo, né? Sou muito a favor da disciplina positiva, que vocês, quem já me acompanha aqui sabe. Eu acho que eu só consigo fazer com que o meu filho melhore se eu fizer ele se sentir melhor. Eu não acho que palmada, que bronca, que grito, que castigo vai funcionar. Até porque, como eu falei para vocês, às vezes eu estou falando, mas eu não estou prestando atenção que a minha criança não está concentrada em mim. Às vezes a criança está lá distraída fazendo outra coisa, eu falo, aí ela não vai me ouvir. Se ela não vai me ouvir, aí eu fico com raiva e depois eu vou lá e desconto, né? Dou umas palmadas, coloco de castigo. Então eu acho que não é por aí. Eu acho sempre que assim, nós mães, nós pais, nós temos que ter uma responsabilidade na comunicação dos filhos, saber que está ouvindo, que ele prestou atenção, que eu parei para conversar com a criança ali no momento, num local onde não tem distração, onde não tem barulho, não tem televisão ligada, onde ela vai poder olhar para mim, a gente vai poder conversar, eu vou poder orientar. Eu sempre falo que primeiro a gente tem que mostrar para a criança o que eu espero dela. Eu tenho que ensinar a criança como que a gente se comporta naquele lugar. Eu tenho que falar para a criança o que eu espero. Olha, igual agora, vim fazer live aqui. Tenho 2 crianças, uma que vai fazer 13 esse ano e tenho a Ana Luísa de 5 anos, estão com o pai. Fui lá e expliquei: olha, mamãe vai fazer live agora, eu preciso que vocês colaborem com a mamãe, que vocês façam silêncio. Alguém aqui já viu, que já teve live que não adiantou, eles entraram, ficaram aqui junto comigo, depois saíram. Mas faz parte, só que eu falo para eles antes o que vai acontecer, eu peço a colaboração deles, eu falo por que é importante para mim, e assim que eu terminar a gente vai ter o nosso momento especial do dia, que a gente não teve ainda hoje, mas todo dia tem um momento especial com eles, tem um momento especial com o Júlio, tem um momento especial com a Ana Luísa. Com o Júlio eu vou brincar de carrinho daqui a pouquinho, com a Ana Luísa eu vou contar a historinha para ela na hora que ela for dormir, que isso é muito importante para a gente encher o baldinho de emoção das crianças. Então eles estão ali esperando eu encerrar para a gente poder ali ter esse nosso momento especial do dia. Enquanto isso, eles estão com o pai, estão tendo um momento especial do dia com ele. Então eu acredito muito que quando você trata a criança com carinho,
com respeito, com firmeza, né? Falar firme. Tem muitas mães, tem muitos pais que não conseguem ser firmes com as crianças, falam firme como se estivesse falando normalmente, né? Que a gente fala com firmeza, a gente muda a expressão, a gente muda o tom de voz e a gente fala para a criança o que a gente espera dela, né? Então a gente muda, a criança percebe, sem precisar gritar, sem precisar surtar, sem precisar brigar. Ela sabe que aquele momento que você está falando, aquele momento é sério, aquele momento deu, aquele momento chegou. Sem precisar gritar. Então a gente vai trabalhando com algumas técnicas ali com as crianças para a gente poder fazer com que elas entendam a gente, com que elas ouçam a gente, né? E assim a gente pode ir melhorando alguns comportamentos que as crianças têm. Isso, já vi que a Renata Aparecida aqui mandou mensagem, deixa eu ver ela aqui. A minha não para nenhum minuto. E quando eu peço para ela para, ela simplesmente finge que não está ouvindo e continua fazendo. Renata, qual que é a idade dela? Eu preciso saber a idade dela, tá bom? A Mica, meu filho tem 4 anos e ele é bem agitado. Ele ainda muda se começar a falar firme com ele ainda? Mica, deixa eu te explicar o seguinte. A gente melhora, com certeza, o comportamento dele, tá? Tem novinho ainda, dá para mudar. Eu falo sempre que a primeira infância, que é a fase que vai de 0 a 6 anos, é a melhor fase que tem. Gente, é uma oportunidade que a gente tem de trabalhar com as crianças, de trabalhar com os nossos filhos, que vocês não têm ideia como essa fase é fantástica, essa fase é maravilhosa. O cérebro deles está em puro desenvolvimento. Estão fazendo várias conexões neurais ali. E é nessa fase que a gente consegue colocar coisinhas ali, tá? Então, a gente consegue fazer muita coisa assim. Mas não é somente o falar firme, tá? O falar firme é um exemplo que eu dei porque tem mães, tem pais que não conseguem usar da firmeza. Ou tem mães, tem pais que já falam gritando, surtando, tá? Isso daí não é ser firme, porque firmeza a gente fala com respeito. E tem pais que falam do mesmo jeito, igual eu estou falando aqui, fala no mesmo tom de brincadeira e que pede alguma coisa para a criança não percebe que o negócio mudou, que o assunto mudou, que o negócio está sério, que a gente está falando firme com ela. Então, por isso que eu falei, a firmeza, tem até alunas do curso que eu ensino técnica para poder treinar na frente do espelho, para mudar a expressão, falar com a voz mais firme ali para a criança perceber que mudou. Mas, Mica, não é só isso, tá? Existem várias coisas que a gente precisa cuidar, que a gente precisa prestar atenção. Eu sempre falo assim, se a criança está dando algum trabalho, se ela está demonstrando falta de limite, é um sinal que ela está mostrando para a gente que alguma coisa não está certa. Quem pegou a live desde o começo ali, que eu citei o caso do meu aluno lá, que para muitos ele era diagnosticado como hiperatividade, não o diagnóstico laudo, né? Mas palpites, com palpites de que ele era hiperativo, e a gente viu que não era. Ele simplesmente estava tendo um comportamento para chamar atenção, porque ele estava com ciúmes da irmã, ele não se sentia amado pelos pais, e ele precisava sentir que ele estava ali, que as pessoas gostavam dele, ele fazia as coisas para chamar atenção. Resolvido esse problema, ele foi melhorando o comportamento dele. Então, tem muitas coisas por trás, né? Tem as linguagens do amor, para a gente poder aprender qual que é a linguagem do amor que a nossa criança mais percebe, o amor que a gente tem por ela. A gente precisa entender os temperamentos da criança, são 4 tipos de temperamento. Para cada tipo de temperamento, tem a melhor forma para a gente poder trabalhar. Tem as técnicas, como eu falei ali no começo, da gente falar não sem falar não. Tá? Então, a gente aplica várias coisas que vão ajudar no comportamento, tá? Deixa eu só ver aqui. A Aparecida diz que ela tem 5 anos. E deixa eu ver aqui. Então, Rê, 5 anos, ela tem já condição de prestar atenção, ela tem condição de ouvir e de te corresponder, tá? Então, uma dica que eu dou vai conversar com ela para, já antes, agacha na altura dela e conversa com voz séria, sem ficar com muito discurso. Criança não gosta que a gente fica falando, tá? Criança, a gente precisa passar a mensagem da forma mais clara para ela e mais simples possível. Então, não sei o porquê
qual que é o motivo, né, de você colocar que ela não para nem um minuto. A gente tem que ter um bom motivo para a criança poder parar, né? Vamos supor que a criança está subindo no sofá e está pulando. E pode ser que a regra da casa é que não pode subir no sofá. Então você vai baixar na altura dela e você vai explicar, olha, aqui em casa a gente não pula no sofá. Sofá não é lugar para pular. Mas se você quiser brincar de pular, você pode pular em tal lugar. Você pode pegar a cadeira, subir na cadeira e pular no chão. Então, assim, é uma maneira que a gente fala que o que não é permitido fazer aqui, mas você pode fazer em tal lugar. Então, você pode condicionar a criança para fazer outra coisa. Agora, se a criança tá brincando de correr lá fora, ela tá gastando energia, não tem problema nenhum, deixa ela gastar energia, deixa ela correr, deixa ela pular, deixa ela cansar um pouquinho, depois ela acalma, depois ela brinca de novo. Então, a gente precisa entender, eu preciso de mais detalhes para poder até dar um direcionamento melhor, poder explicar como funciona, tá? As técnicas. Mas você pode baixar na altura da criança, olhar olho no olho, explicar para ela o que você espera dela. Agora, a gente precisa entender por que eu falo da importância da gente conhecer os temperamentos da criança. Porque tem temperamento que a criança é mais agitada, é da natureza da criança ela ser agitada. Uma criança colérica é muito, muito, muito mais agitada do que uma criança que é fleumática. Então, às vezes a gente até compara, né, os filhos ou primos, que um é quietinho e o outro é agitado, a gente quer fazer com que agitado fique igual quietinho também. Isso daí a gente mudar a natureza das coisas. É a mesma coisa que você pegar uma muda de uma árvore grande e você querer fazer dela um bonsai. Você vai conseguir? Vai. Mas você vai ter que retorcer a árvore inteira para ela ficar pequenininha. E às vezes a gente quer retorcer a natureza da nossa criança, né? Porque a gente não entende. Então, gente, por isso que eu falo assim, a coisa é muito mais complexa, né? Então, quando você entende o temperamento da criança, quando você entende, identifica qual que é o temperamento da sua criança, você aprende a lidar com ela sem você ferir a essência dela, sem você machucar, sem você pedir coisa que às vezes vai ser um sacrifício gigante para ela te dar. Tá? Então, não tem criança que é mais boazinha e tem criança que é mais peraltinha. Existem crianças com temperamentos diferentes. Tem criança que ela é da raiva, ela é contrariada, ela vai gritar, ela vai querer bater, ela vai querer chutar porque ela é da raiva. Tem criança que se for contrariada, ela vai ficar triste, introspectiva, ela vai retrair, ela vai chorar porque ela é da tristeza. Então, são temperamentos diferentes. Não tem melhor nem pior, porque todos os 4 temperamentos têm coisas boas e coisas que a gente precisa melhorar, tá? Mas é importante a gente entender para a gente poder ajudar os nossos filhos, né? A Isabel, Lisa, você acredita que eu sempre lembro de você quando vou corrigir o André? Ainda de vez em quando dou uns vacilos quando vou corrigir ele, mas quando falo alto com ele, peço desculpa. Olha que lindo, você acredita que tem trazido muitas mudanças? Que coisa boa, Isabel, que coisa boa. Obrigada, viu, por você compartilhar. E olha, a gente nunca vai ser perfeita, tá? Aqui não existe Mulher Maravilha. Aqui no nosso canal, no nosso grupo, aqui no Instagram, Facebook, ninguém é Mulher Maravilha aqui. Nem eu, nem vocês, ninguém. A gente só é mães procurando fazer o melhor pelos nossos filhos, isso sim. E que lindo, viu? Gostei. Você sabe que ontem a minha filha estava em cima no quarto dela, ela me chamou para subir, eu falei, filha, a mamãe já vai. Não lembro o que eu estava fazendo na cozinha, eu falei, vou terminar e já vou. Nisso, meu marido estava na sala, ele me chamou para ver uma reportagem, eu fui lá, sentei e acabei ficando lá e não subi para ver a minha filha, que eu tinha combinado com ela. Depois, quando eu subi, ela estava triste lá no canto. A Ana Luísa, ela é do temperamento da tristeza, ela é fleumática, ela é mais quieta, mais na dela. Aí eu falei, filha, por que você está triste? Dela, mamãe, você me enganou. Você falou para mim que você ia sair da cozinha, você vinha aqui, você ia vir comigo, você não veio, você foi na sala com o papai. E eu percebi o tanto que aquilo deixou ela triste. Então eu também pedi desculpa para ela, né? Dei um abraço. Criança, quando a gente pede desculpa, eles são maravilhosos, fantásticos, né? Eles perdoam a gente assim com uma ligeireza, como diz o outro. E a gente fica ali remoendo e relembrando e eles perdoam rapidinho, né? Eu falei, filha, você pode sempre vir conversar com a mamãe. Quando a mamãe estiver errada, eu vou te pedir desculpas. Eu vou procurar não errar mais com você. Então é importante a gente pedir desculpa, porque isso a gente ensina a eles a quando errarem se desculparem também. A gente mostra que a gente é humano, que a gente não é perfeito, não é verdade?
Danilson, o meu filho de 2 anos, quando eu corrigi, ele fica gritando e quer cuspir em mim e na mãe dele. O que devo fazer? 2 aninhos, então assim, ó, 2 aninhos, eles ainda não conseguem verbalizar, igual a gente está conversando aqui, eles não conseguem manifestar os sentimentos deles, não conseguem explicar o que está acontecendo. Então, 2 coisas acontecem aí. Primeiro, ele está no momento de descontrole emocional, ele está com raiva, ele está completamente descontrolado, ele está agindo com o lado direito do cérebro, que é o lado da emoção. Criança, nessa fase, eles entram nesse descontrole emocional, eles não conseguem sair daí, eles precisam de ajuda. E aí, por eles estar nesse descontrole e não conseguir verbalizar o que estão sentindo, eles podem cuspir, eles podem querer morder, pode querer bater, outros gritam, se joga no chão, bate a cabeça, então cada um tem uma atitude, tá? Então, dito tudo isso, eu falei que primeiro, é normal eles terem esse comportamento, essa atitude. Agora, a gente precisa sim fazer alguma coisa para eles aprenderem que isso não é certo, tá? Então, quando, por exemplo, começa a cuspir, aí você baixa bem na altura da criança e você vai falar com voz firme, tá? É feio cuspir, a gente não pode fazer isso. O papai e a mamãe não gostam que você faz assim, tudo bem? E encerra o assunto e você pode falar assim: eu vou dar um tempo para você, hora que se você se acalmar, o papai volta. E aí você sai de perto. Porque daí ele vai começar a perceber que a atitude dele você explicou que você não aprova e que toda vez que ele fizer isso você vai sair de perto. Depois que a criança se acalmou, que ela tá calminha, ficou mais tranquila, parou de chorar, respirou, aí sim você volta e você retoma. Aí você vai explicar que você entende que a criança ficou nervosa, você entende que ela queria muito fazer uma coisa e não pôde, mas que é feio cuspir, tá? Então você fala que é feio cuspir. Se a criança fica muito nervosa, você pode combinar com ela, uma forma dela colocar a raiva para fora, você pode falar: quando você estiver bravo, você pode pegar essa almofada e você pode descarregar a sua raiva na almofada. Você pode bater na almofada, pode dar soco na almofada, assim você vai estar extravasando. Então você ajuda a criança a procurar uma forma dela começar a se controlar. Lisa, mas é fácil? Não, não é rápido, tá? A criança vai passar por um período que você vai ter que estar lembrando ela várias vezes a forma que você quer que ela se controle, e você vai explicar o que é certo e o que é errado, tá? Mas é normal. O cérebro da gente precisa de um tempo, ele precisa ser treinado, tudo é exercício. A gente precisa ir exercitando o cérebro da criança para a gente ensinando a criança a ter o comportamento que a gente espera. 2 aninhos, o cérebro da criança de 2 aninhos é muito imaturo. Ela está agindo só com essa parte do cérebro, que é a parte primitiva aqui. A parte lógica do raciocínio, que está aqui no córtex pré-frontal, só vai estar pronta lá pelos 20 e poucos anos, tá? Então, o cérebro da criança é muito primitivo, por isso que elas gritam, por causa do descontrole. É o cérebro primitivo que está agindo aí. Então, não adianta brigar com a criança, não adianta bater, não adianta colocar de castigo, porque ela não tem culpa. Crianças que não gritam, que não põem para fora, são crianças de um temperamento, como eu falei, da tristeza, que elas vão ficar quietinhas, elas vão chorar, elas não vão dar piti, tá? Mas é o temperamento delas. Criança que grita, que bate, que são explosivas, tem outro temperamento, que é o da raiva. Os 2 temperamentos precisam de ajuda. A gente precisa ensinar a criança a integrar com os 2 lados do cérebro. Isso daí também eu explico no curso, como que a gente conecta o lado direito com o lado esquerdo do cérebro, que a gente faz com que a criança saia do momento do pânico e comece a raciocinar para a gente poder ensinando ela a trabalhar ali, tá bom? Mas a gente não deixa, não. A gente tem que manifestar que cuspir é feio, tá bom? Que não pode, que a gente não faz. E aí você fala: eu vou sair de perto, a hora que você se acalmar, a gente conversa, tá bom? Amiga, obrigada. Você falou exatamente como eu sou. Eu logo me irrito e grito com ele, dou palmadas, porque o meu não para ele parece que é sim. Obrigada pela dica. Imagina, ó, vamos prestar atenção. Aí eu entendo que às vezes a gente dá umas palmadinhas porque a gente surta, tá bom? Mas palmadinha, gente, não resolve, viu? Se resolvesse palmadinha, punição, castigo, garanto que a gente não ia ter criança nenhuma aí dando uns sinais que elas precisam de alguma coisa, tá bom? É claro que as palmadinhas, os gritos que a gente dá, as punições, vão resolver o problema naquela hora.
né? A gente faz com que a criança pare o mau comportamento dela. Mas depois vai voltar e às vezes vem até pior, né? Então, por isso que a gente precisa entender o que tem por trás do mau comportamento. Combinado? Então, antes da gente ouvir qualquer diagnóstico da nossa criança de terceiros, vamos prestar atenção no que pode estar acontecendo e, na dúvida, sempre procurar o profissional. Neuropediatra, o psicólogo, o psiquiatra, neuropsiquiatra, eles sim que vão poder dar o diagnóstico mais certinho. Combinado? Mas todas as crianças precisam ser tratadas com gentileza e com firmeza sempre. Gente, beijo para vocês. Fiquem com Deus